Nesse estudo nós veremos que a Bíblia ela vai nos direcionando. A Bíblia tem como objetivo nos direcionar para entendermos a mensagem de Deus que está contida de Gênesis ao Apocalipse. E nesse estudo nós estamos verificando que o tema, o eterno propósito de Deus, esse não é um termo meu, mas é um termo da Bíblia, está em Efésios capítulo 3, versículo 11. Esse termo, o eterno propósito de Deus, é uma expressão que expressa de maneira clara e objetiva tudo aquilo que Deus deseja. Ou seja, é uma expressão que nos faz entender que Deus ele tem um propósito eterno, que nós chamamos de a vontade eterna de Deus. Na semana passada nós falamos sobre a vontade de Deus, e vocês puderam verificar que nós fizemos uma exposição sobre essa vontade de Deus, que não é uma vontade qualquer. Não é qualquer coisa que Deus deseja. Como aquele que pergunta, será que é da vontade de Deus que eu me case? Será que é da vontade de Deus que eu passe naquele concurso público? Será que é da vontade de Deus que eu faça aquela viagem? Vai ver que não é da vontade de Deus. Vai ver que não deu certo porque não foi da vontade de Deus. Não aconteceu porque não foi da vontade de Deus. Então não são dessas coisas que nós estamos falando. A Bíblia ela procura não se envolver em questões particulares das pessoas. Ou seja, cada pessoa, cada irmão, cada ser humano tem os seus desejos, os seus projetos, a sua vida, a sua visão de mundo e as suas particularidades. Só que Deus ele não entra nas particularidades do homem. Deus ele tem a sua vontade. É a vontade de Deus. E como nós falamos no início, a vontade de Deus é Deus desejando se dar a conhecer. Ou seja, o Eterno, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, ele deseja manifestar ou tornar conhecida a sua essência, a sua natureza, a sua divindade. Então, nós chamamos Deus de o Pai Celestial. Então, quem é o Pai Celestial? O Pai Celestial é o Pai do céu, certo? Mas quem é em natureza e em verdade o Pai Celestial? Bom, o Pai Celestial, ele é amor. Amém? O Pai Celestial, ele é luz. O Pai Celestial é justiça, é santidade, é bondade, é perdão, é longanimidade, é benignidade, é fidelidade, é mansidão. Então, tudo isso são atributos inerentes à natureza de Deus. Então, você falar assim, o Pai Celestial, ou o Deus eterno, fica muito vago para todos. Eu amo a Deus me ama, eu sou servo de Deus, mas quem é esse Deus? Esse Deus é tudo aquilo que eu elenquei aqui agora. Então, esse Deus Criador, esse Deus único, Deus triuno, que falando da sua natureza, da questão ontológica da natureza de Deus, é o ser eterno, é o verbo eterno e o espírito eterno. Eu estou falando do Deus triuno na sua natureza, é o Deus ontológico. Só que quando eu falo da obra de Deus, aí eu tenho que mudar os termos, porque a Bíblia, ela me ensina a mudar os termos. De modo que agora eu já não falo mais o ser eterno, o verbo eterno, porque o Espírito eterno. Não, agora eu falo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque agora nós estamos entendendo e vendo Deus caminhando em uma obra. Ou seja, Deus trabalhando para o cumprimento do seu propósito eterno. Propósito esse que se tornou um decreto. E esse decreto está dentro da Bíblia Sagrada. Deus decretou a sua vontade. E lemos um texto também na semana passada, de João Evangelho, capítulo 17, versículo 3, que o próprio Jesus, ao orar ao Pai, ao falar com o Pai Celestial, lá no Getsêmani, na noite que foi traído, ele declarou as seguintes palavras: Pai, a vida eterna é esta. Está lá, 2 pontos. Ó. Agora segue o que é a vida eterna. Que te conheçam a ti. Verifique como que a oração de Cristo é uma oração simples, porém profunda. Ora, por que Jesus ia falar para o Pai? A vida eterna, Pai, é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus. Então veja que a declaração de Cristo nessa oração é uma declaração que nos mostra e que nos faz entender que Deus ele tem uma vontade e que a sua vontade é que todos o conheçam.
a vida eterna, o ser eterno de Deus e o próprio galardão de viver eternamente consiste em conhecer a Deus. Por isso que nós chamamos a vontade de Deus de Deus deseja se dar a conhecer. Deus deseja manifestar a sua natureza divina, para que todos saibam quem é o Senhor. Amém, queridos? Amém. Por isso que o texto que nós estamos lendo, o texto base, é Efésios capítulo 3, versículo 11, que diz assim, ó: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Veja quando ele fala segundo o eterno propósito que Deus, que o Pai, estabeleceu em quem? Em Cristo Jesus. Bom, então se eu sei que a vontade de Deus, se eu estou entendendo que a vontade de Deus é esse Deus se manifestar, se tornar conhecido de tudo e de todos, então já sei que esse conhecer a Deus só é possível por meio de quem? Por meio de Cristo. Porque agora ele estabeleceu que a sua vontade ela iria acontecer por meio de Jesus Cristo. É por isso que o Deus ontológico, o ser eterno, o verbo eterno e o Espírito eterno, dentro do seu propósito, na sua obra, o verbo se faz carne. E eu gostaria que vocês entendessem que esta carne aqui é uma menção à humanidade chamada Jesus de Nazaré. É o homem. É o homem Jesus. Lembrando que na eternidade passada não havia Jesus. Não existia Jesus. Jesus é uma personagem do tempo e do espaço. Ele nasceu há 2000 anos atrás, na Palestina, né? Lá na Judéia, sendo mais específico, lá em Belém, na cidade do pão. Então, esse homem Jesus, ele entra na história da humanidade. O verbo que estava com Deus e que era Deus, ele se faz carne. Ele se reveste de uma humanidade, porque agora é por meio do homem, no homem e com o homem, que ele vai cumprir com a sua vontade de se manifestar. Quero ler um texto com vocês que endossa, que fundamenta isso que eu estou falando aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Olha só. Ninguém jamais viu a Deus. Quem viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, quem é que viu a Deus? Ninguém. Mas nós podemos ver Deus sim, por meio do Filho unigênito, que revelou e que revela o Pai. Então veja que o Deus eterno, no seu plano, na sua sabedoria, ele estabeleceu esta obra, este caminho de se revelar por meio de Jesus. Mas eu vou mudar um pouquinho o termo, de se revelar por meio do homem. Vocês vão entender mais na frente por que eu estou falando por meio do homem. Quem é esse homem? Não é Jesus não, pastor? Só que eu falo homem porque vocês vão entender que Jesus ele vai sofrer algumas mudanças. Esse Cristo, ele vai sofrer. Eu vou colocar para vocês o mistério da multiplicação. Já ouviram falar essa expressão, mistério da multiplicação? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos grãos. Aqui está o mistério da multiplicação. Que está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus disse ao homem, crescei e multiplicai. Então verifique que agora é por meio de Cristo que é estabelecido um padrão. Um padrão. Então Cristo ele se torna o padrão de humanidade que o Pai deseja. Porque o Pai deseja um homem, um ser humano que o revele, que o manifeste, que o torne conhecido de todos. Por isso que um dos nomes de Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Então veja que são nesses raciocínios que nós vamos construindo a ideia. Irmãos, não há resposta pronta na Bíblia. Toda pessoa que der uma resposta pronta tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia, a verdade de Deus, ela é construída. As respostas bíblicas, elas são construídas por vários textos e argumentos que explicam os textos.
nós chamamos de a parte mais filosófica da palavra. Não estou dizendo que a palavra de Deus é filosofia não, tá? Muito pelo contrário. Filosofia é outra coisa. Quando eu falo a questão filosófica, são das ideias, né? Das expressões, da linguística, da gramática. Então, tudo isso faz com que nós possamos construir uma ideia, uma visão daquilo que a Bíblia nos mostra como palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Eu diria que, no sentido geral da palavra, sim. Se você falar que a Bíblia é a palavra de Deus, você não peca, você não erra. Mas se você for específico, sabe, cuidadoso, você vai dizer que a palavra de Deus está contida na Bíblia. Porque a palavra de Deus é a revelação que Deus nos traz. Tudo que é revelação, tudo que está nessa linha, nesse fio de prata de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, é esse fio de prata das Escrituras, no qual Deus estabelece a sua revelação. Por isso que seria sábio você falar que a palavra de Deus está aqui dentro, porque a palavra de Deus é aquilo que sai da boca de Deus como revelação para o ser humano no sentido geral e para a sua igreja no sentido específico. Então, veja só. Então, aqui versículo 3, no versículo 11 do capítulo 3 de Efésios, nós temos aqui que Deus estabeleceu o seu eterno propósito em Cristo Jesus. Nós vimos também na semana passada que esta vontade de Deus pode ser chamada de o reino dos céus. Eu trouxe as explicações, não vou explicar de novo, está na mensagem passada, quem quiser só recorrer à mensagem anterior. É por meio do reino dos céus que Deus consegue alcançar esse objetivo de se revelar por meio do homem. Eu falei para vocês que o reino dos céus é uma questão de tempo e de espaço. Tempo é porque começa desde o Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os cristãos, até o final do reino milenar. Então é estabelecido um período de reino dos céus, e não somente de tempo, mas também de espaço, porque é o lugar, é aqui na terra. Então não tem reino dos céus lá no céu, não tem reino dos céus no universo, o reino dos céus acontece aqui, porque o reino dos céus é Deus no homem. Eu acabei de falar sobre Cristo, sobre Jesus. Deus caminhando em Cristo rumo ao cumprimento do seu propósito. Então, o reino dos céus é Deus no homem. É Deus com o homem. É Deus por meio do homem. Podemos chamar esse reino dos céus por um complexo divino humano. Porque é um complexo, é um mistério. Vê se você consegue conceber a ideia do eterno dentro do efêmero. O infinito dentro do finito. O espírito dentro de uma carne, dentro de uma humanidade. O divino dentro do humano. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Então essa união de Deus com o homem constitui o reino dos céus. Logo, podemos chamar Jesus de quê? Jesus é o reino dos céus. Porque é Deus naquela humanidade. É aquela humanidade em Deus. Esta união orgânica do divino com o humano é chamada na Bíblia de o reino dos céus. Vocês estão entendendo? Jesus, ele é o reino dos céus. Não é sem razão que João Batista, quando começou as suas pregações, está em Mateus capítulo 3, no versículo 1, olha só a mensagem. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, olha a pregação dele, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então veja que, quem é João Batista? João Batista é o precursor do Messias. João Batista é aquele que prepara o caminho para que venha o Messias, para que venha o Cristo de Deus. Então João Batista ele surge falando assim, pessoal, judeus, povos, arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. Certamente ele estava falando da primeira vinda de Cristo. Isso nós chamamos teologicamente de a realidade do reino dos céus. Por que a realidade do reino dos céus? Porque existe e é real. Não é um conto de fada, não é uma história, não é uma utopia, não, é real. Deus em Cristo, Cristo em Deus.
Isso nós chamamos de o tempo da realidade do reino dos céus. A realidade do reino dos céus compreende o período desde o Pentecostes, do início da era cristã, do início da igreja, até a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque quando o Cristo vem se manifestando na sua segunda vinda, termina o período de a realidade do reino dos céus, e agora o reino dos céus é chamado a manifestação do reino dos céus. Então aquele reino que hoje é real, existe, mas não pode ser visto. Quando você vê um cristão na fila do banco, você vê o reino dos céus visível ali? Não. Olha, o que eles falavam de Jesus? Eles falavam que Jesus era um homem comum. E chamavam ele de mentiroso. Porque aqui reino dos céus, eu sou filho do meu pai, o pai me enviou. Eu sou servo do Pai Celestial. Se colocando como Deus ou igual a Deus, filho de Deus. Da mesma essência e natureza. Porque era impossível que se visse ali a manifestação do reino dos céus. Houve a manifestação do reino dos céus quando Jesus estava aqui na terra. Os irmãos se lembram daquele texto que está lá em Mateus capítulo 17, logo no início, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João ao monte da transfiguração. Então ele sobe com os três e ele fala assim: eu vou mostrar para vocês o reino dos céus. Aí de repente ele se transfigura. É o monte da transfiguração. O que é transfiguração? A glória oculta naquela humanidade, a glória excelsa, ela se mostra, ela aparece. Aí eles viram o reino dos céus manifestado. Então o próprio Jesus, como o reino dos céus, ele vai se manifestar um dia, que nós chamamos a segunda vinda de Cristo. E então a manifestação do reino dos céus vai desde a segunda vinda de Cristo até o final do milênio. Os irmãos entenderam aqui? Então nós chamamos o reino dos céus, no sentido geral da palavra, de um período de 3.000 anos. A era cristã toda até a segunda vinda de Cristo. Da segunda vinda até o final do milênio, do reino milenar. 2.000 anos aproximadamente, com mais 1.000, 3.000 anos, que é o tempo do reino dos céus. Então, entendemos que Cristo é o reino dos céus, porque é a união de Deus com o homem. É por meio do homem, do qual, desse Cristo, desta humanidade, que Deus vai levar a cabo toda a sua vontade. Isso nós encontramos na oração do Pai Nosso. Tudo que eu falei aqui. E o que tem na oração do Pai Nosso? Vamos ver? Mateus capítulo 6, versículo 9. Eu não vou me aprofundar na oração do Pai Nosso, tá bom? Não é o nosso objetivo. Mas eu quero pegar aqui algumas expressões importantes. Portanto, vós orareis assim. Jesus, irmãos, só um momento, Jesus está ensinando os discípulos a orar. Imagina só o Deus encarnado ensinando alguém a orar. Será que ele ia perder tempo? Será que ele ia jogar palavras fora? Será que ele ia ficar chovendo no molhado? Não. Ele foi econômico e preciso. Ele foi incisivo, ele foi cortante nas suas expressões. Uma oração pequenininha que expressa uma coisa muito grande. Quando vocês orarem, orem assim, ó. Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, é uma oração direta para o Pai Celestial. Santificado seja o teu nome. Olha só o versículo 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua. Olha só. Quem já parou para pensar e meditar nesse versículo 10 da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, eu costumo dizer que é uma oração mais orada no mundo, a mais conhecida, porém a menos entendida. Se você falar da oração do Pai Nosso, você vai... Todos conhecem a oração do Pai Nosso. Na China, no Japão, na Guatemala, no Brasil, na Espanha, em qualquer lugar do mundo as pessoas conhecem a oração do Pai Nosso. Só que você entendeu a oração do Pai Nosso? Ou é uma oração que pode ser pronunciada de qualquer forma, em qualquer lugar? Eles oram a oração de Pai Nosso no casamento, no batizado, no noivado, no aniversário, no vestiário do jogo de futebol. O time faz ali a rodinha, né? Aí, então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Por quê? Porque vai dar sorte pro jogo. E no sepultamento também ora.
Ou seja, uma oração mais orada no mundo, e eu digo sem nenhum medo de errar e sem nenhum constrangimento, a oração menos entendida. Porque é uma oração que expressa a vontade de Deus na sua parte A. Porque a parte A da oração é até aí, ó, né? Assim na terra como no céu. Agora, no versículo 11, vem a parte B da oração. Então, a parte A fala de Deus e da sua vontade, a parte B fala do homem e da sua necessidade. E no final da oração, é concluída assim, ó, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então veja que começa falando do reino, venha a nós o teu reino, Pai. Pai, que a tua vontade seja feita. Então Jesus ensinou os discípulos a orarem uma oração eficaz, que toca o cerne do coração do Pai. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso com entendimento e com fé, nós tocamos Deus, porque nós estamos falando aquilo que Ele mais deseja, que é manifestar o seu reino. Lembrando, queridos, que quando falamos manifestar o seu reino, é manifestar a si mesmo, porque o reino é o próprio Deus. Os irmãos lembram na mensagem passada? O que é o reino? O reino não é uma coroa, o reino não é um trono. Pastor, e não tem coroa e não tem trono? Não tem. Não estou dizendo, não estou negando, não. Tem. Apocalipse capítulo 4 fala que há um trono armado no céu e alguém sentado. E esse aí, ele está coroado. E tem um cetro. Só que nós não podemos entender o reino de Deus como coisas. Como se Deus precisasse de um trono, de uma coroa e de um cetro para se tornar Senhor do universo. Ele é o Senhor do universo. Não é a coroa que o faz Senhor do universo. Não é o trono. Não são essas coisas. Ainda que existam. Pelo menos biblicamente está, né? Está ali arrolado. E nós cremos. Amém. Só que o reino é o próprio Deus no exercício da sua vontade eterna. Deus, ele é o próprio reino, o poder e a glória para sempre. Este reino há de ser manifestado no homem e por meio do homem. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Por isso que nós chamamos Cristo é o reino dos céus. O profeta Isaías, ele profetizou no seu livro, Isaías capítulo 9, versículo 6, as seguintes palavras. Porque um menino nos nasceu. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Que governo é esse? O poder e a glória do reino. Deus reinando e se manifestando em poder e glória. Mas por meio de quem? O eterno propósito que estabeleceu em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. De quem? Do menino. Que menino é esse? Jesus Cristo. Aí depois vem aquelas expressões que vocês conhecem, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. São expressões próprias de Cristo, do Verbo encarnado, de Deus encarnado. Amém? Não se esqueça de um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não se esqueçam disso. Porque agora nós vamos para um texto que está lá em João, capítulo 18, no versículo 33, e eu quero a atenção dos irmãos nesse sentido, porque é um texto que precisa ser entendido de maneira muito, muito minuciosa. Esse versículo, ele fala do momento em que Jesus estava sendo julgado. Nós estamos no capítulo 18 de João, já caminhando para o final do capítulo, já perto da prisão, morte e ressurreição, tá bom? Capítulo 18, versículo 33 diz assim, ó. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe. Atenção para a pergunta de Pilatos e para as respostas de Jesus, porque esse texto tem muito a nos revelar. Chamou Jesus no pretório e então perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Olha só a pergunta de Pilatos. Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta, ou
ou te disseram outros ao meu respeito? Replicou Pilatos: porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim? Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Vamos voltar lá e vamos refletir nesse ponto aqui. Ó. Volta lá para o início, versículo 33. Qual foi a pergunta de Pilatos no versículo 33? És tu, rei dos judeus? É uma pergunta importante. É uma pergunta interessante. Porque Jesus era aclamado rei dos judeus. Os discípulos o tinham como rei dos judeus. O povo judeu o tinha como rei dos judeus. Tanto é que a gente colocaram uma expressão mais de zombaria e de escárnio, mas que expressava uma verdade. Jesus, o rei dos judeus, estava na cruz. E aí ele pergunta: tu és o rei dos judeus? Só que Jesus não responde de primeira mão. Ele pergunta assim: ô seu Pilatos, essa pergunta vem de ti ou outras pessoas te falaram? Falaram para ti ao meu respeito. Aí Pilatos também fala alguma coisa da seguinte forma: porventura eu sou judeu, a tua própria gente, os principais sacerdotes que te entregaram a mim, que fizeste? Aí Jesus agora vai retomar a pergunta. Qual foi a pergunta de Pilatos? Tu és o rei dos judeus? Aí Jesus fala assim: o meu reino não é deste mundo. Olha só, queridos. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, são os anjos, né? Se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Por que Jesus fala: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui? Porque o reino é dos céus. Não é um reino político, humano, social, financeiro, religioso. É um reino de natureza celestial. Porque é um reino que coloca Cristo em um patamar divino. Por isso que é chamado reino dos céus. O meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: logo tu és rei. Ou seja, qual foi a pergunta de Pilatos? Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Ah, então tu és rei. Os irmãos estão entendendo? Eu estou parafraseando o texto. Vocês estão entendendo isso aqui? Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Ah, então quer dizer que tu és rei? Tu és rei? Eu para isso nasci. Para isso o quê? Ser o rei. Para ser? Rei. No trono do César? Não. No reino dos céus. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Eu para isso nasci. Olha o propósito de Deus em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo. O verbo se fez carne. A fim de dar testemunho da verdade. Atenção aqui. O que é a verdade? Tem uma pergunta embaixo lá. Olha a pergunta 38, versículo 38. Perguntou Pilatos: o que é a verdade? Volta para o texto. Eu pergunto para vocês, é uma pergunta retórica, não precisa responder. O que é a verdade? Ao longo dos tempos, a filosofia questionou e perguntou e pensou no que é a verdade. Aí alguns filósofos acharam que a verdade é o mundo, é o universo, outros é a vida, outros é o amor, outros a verdade é a morte, outros a verdade é a felicidade, quando você está feliz, a verdade é aquilo ali. Mas o que é a verdade? De acordo com o texto de Cristo, a verdade é a vontade de Deus cristalizada, manifestada. Deus não tem uma vontade, sim ou não? A vontade de Deus não é se dar a conhecer? Esse dar a conhecer não é por meio de Cristo, o reino dos céus? Então para isso ele nasceu. Para isso ele veio ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A verdade é a vontade de Deus acontecendo na prática. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então a verdade, ela não é uma coisa, a verdade é uma experiência. A verdade é quando Deus se manifesta na humanidade. Se cristaliza, acontece a verdade. Será que nós vivemos a verdade? Porque o Evangelho fala da verdade.
O Evangelho fala de Cristo. Cristo é a verdade, porque Cristo manifestou o Pai. Cristo o revelou. Cristo, ele tornou o Pai conhecido nessa terra e neste mundo. Para isto eu nasci. Esse isto aqui é um pronome, é um pronome que expressa a essência do nascimento e do rei no seu reino. Eu nasci, eu vim ao mundo, eu sou o rei, eu tenho um reino, mas não é deste mundo, é o reino dos céus. Eu para isso. Isso o quê? Para tudo isso, ó. Eu sou o rei e tenho um reino, e eu nasci para dar testemunho da verdade. Quem entende esse texto? Amém. Isso é um texto que está fundamentando todo o pensamento. Não é fácil, é complexo, mas dá para entender. E quando você entende, você passa a perceber que a Bíblia tem uma coerência. A Bíblia tem uma linha que é traçada ao longo das suas páginas e que vai revelando o coração do Pai. É por isso que nesse texto nós entendemos que há um reino, não deste mundo. O reino é dos céus. E esse reino dos céus acontece porque Cristo nasceu, porque Cristo veio ao mundo, porque o Verbo se fez carne. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 19, lá ali no texto que narra a manifestação da segunda vinda de Cristo, porque o versículo 11 mostra quando Cristo vai se manifestar. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Agora vem as características desse cavaleiro, né? Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. Tem ele um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Veja que ele mesmo regerá as nações. Isso aqui é o reino milenar, quando Cristo reinar sobre as nações. No caso, na manifestação do reino dos céus. Versículo 16. Tem um nome, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. O quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ou seja, quando é que a vontade de Deus acontece? Quando Cristo se manifesta como Senhor dos senhores e Rei dos reis, na sua segunda vinda. Então podemos chamar a segunda vinda de Cristo do clímax, do apogeu, do ponto áureo e máximo da obra de Deus neste mundo, desde o nascimento de Cristo até a sua segunda vinda. É uma obra, é um trabalho que Deus está realizando nessa terra. Quando Cristo se manifestar para julgar as nações e para reinar sobre as nações, então se cumpre a vontade de Deus, que é Deus se revelando na era cristã e Deus se revelando pessoalmente, porque agora não é uma questão mais de realidade interior, de um reino oculto, invisível, mas real. Agora é um reino manifestado. Porque diz a Bíblia que ele virá, né, num abrir e fechar de olhos, todos o verão, todo olho o verá. Ele glorificado. Aí ele não vem mais nascido, né, como criança, crescendo pobre, numa vida difícil, começando o seu ministério ali, com 12 discípulos, sofrendo escárnio, zombarias, perseguições, conspirações dos judeus. Depois, por fim, ele foi julgado, condenado, morto, crucificado, cuspido, zombado, rejeitado, sepultado, desceu até o Hades. Veja que ele vem só decaindo no sentido de experimentar as consequências do pecado. Ele vem como um cordeiro na sua segunda vinda. Ele vem para sofrer e morrer. Mas na segunda vinda ele não vem mais como um cordeiro, ele vem como um leão em ressurreição, com força e majestade. Aí ele vem para dominar este mundo e estabelecer o reino milenar. Então é na segunda vinda de Cristo que a oração do Pai Nosso se cumpre.
Venha a nós o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade. É uma oração de cunho escatológico. Tem realidades hoje, no aqui e no agora, sim, para nós. Porque toda a Bíblia não é só escatológica, não aponta só para o futuro. Ela é real para nós hoje. E é de experiência para nós hoje. No entanto, a oração do Pai Nosso é uma oração de cunho escatológico. Os irmãos entenderam isso aqui? Então, o que nós falamos hoje? Que Cristo é o reino dos céus. Que é por meio de Cristo que vai se desenrolando a vontade de Deus. Essa aqui é a parte A, a parte 1, tá? A parte 1 dessa mensagem de Cristo, 2 pontos, o reino dos céus. Parte 1. Semana que vem, parte 2. Porque vai se desdobrar isso aí. Amém, querido? Isso vai se desdobrar. Porque é necessário que a vontade de Deus nos alcance. É necessário que a sua igreja, os seus eleitos, os escolhidos de Deus, né, dos quais nós cristãos fazemos parte, juntamente com todos os cristãos que creram na era cristã, no tempo e no espaço. Em todo lugar do mundo, no tempo, em cada século, pessoas que se convertiam, pessoas que eram chamados, que criam em Jesus, que eram batizadas, se incorporavam ali, né? Ali o corpo de Cristo. Todos esses fazem parte deste propósito do reino dos céus. Tá bom assim? Vamos ficar por aqui hoje. E agora eu vou abrir para os irmãos fazer alguma consideração, alguma pergunta dentro do que foi falado.